nos bastidores de Um Verão que Mudou a Minha Vida e tudo por conta do ator que interpreta o Jeremiah. O Gavin supostamente apoia o Trump e ele veio curtindo alguns tweets antifeministas e postando coisas meio estranhas também. Lembrando que o Trump, desde que assumiu, tá aprovando várias leis aí que é contra a comunidade LGBTQIA+, e também contra pessoas não binárias. O que é muito irônico, porque o personagem do Gavin, o Jeremiah, ele é bissexual e leva essa questão muito leve dentro da série. Então tudo isso não tá pegando bem pra ele, tem muita gente no Twitter criticando a postura dele. E supostamente nos bastidores o clima não está bom e eles estão tentando abafar isso de toda forma por conta da estreia da terceira temporada de Um Verão que Mudou a Minha Vida. Então eles não querem estragar a estreia e estão tentando abafar isso. Eu acho que só o fato dele supostamente estar apoiando o Trump, pra mim, é meio bizarro. Contra o direito das mulheres, sei lá, gente. Tá muito estranho. Tem muita gente que tá indo contra, mas eu queria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. Mas fora tudo isso, só pra dizer que eu sou time Jeremiah.